Casada com marqueteiro, né, Mônica? Eu estava falando o seguinte, que como a Nathalie revelou todos os nossos prêmios, os nossos presentes antes da hora, a gente ficou sem surpresa para o último dia. Então hoje a gente estava quebrando a cabeça, pensando em presentes incríveis, em bônus incríveis que a gente vai liberar amanhã, no final da live de amanhã. Então é Mas importante. amanhã é o dia mais legal da live também. Vocês têm que E estar amanhã é presentes, a que amanhã é o live dia mais mais legal. importante. E a live, é verdade. Então, amanhã tem todo mundo que participar muito, porque a gente vai ser incrível. Tem que fazer um sorteio, Mônica. Vai ter também. Aí é o final, ó. Vai Já tem ter- que avisar, né? É. Mas vai ter, o sorteio vai ser a parte, mas vai ter muita coisa legal para pessoas incríveis, rápidas. Então, vamos lá. Vou colocar o cronômetro aqui para não me perder Põe, o Nath. alarme quando der. Boa aula, pessoal. Vamos lá. O alarme para não me perder no tempo. Então vamos lá, tô com medo do tempo, eu vou começar já. 7:04. De compartilhar a tela com vocês. Quando a gente estuda sobre raciocínio e artigos sobre raciocínio, eu andei publicando resumos de artigo, né? Lógico, apenas resumos, mas resumos de artigos, semana passada e um pouquinho dessa. A maioria são resumos na área de enfermagem, de medicina. A gente quase não tem estudos que falem sobre raciocínio neuropsicológico na psicologia e principalmente na avaliação neuropsicológica. Então, esse artigo de 2023 é um artigo que fala disso. Ele fala que a avaliação psicológica baseada em evidência, ela só é possível se a gente tiver o raciocínio clínico. E daí ele vai trazer uma série de reflexões que a gente vai fazer hoje. Pode parecer, em algum momento pode parecer que eu estou falando repetidamente, mas na verdade a gente começou a live de domingo falando de 3 tipos de laudo. Ontem a gente falou do quanto que. E daí a gente falou, ao falar de 3 tipos de laudo, a gente falou muito de. Ai, meu Deus, desculpa. Espera aí, que eu preciso de uma ajuda aqui. Perdão. Briga de gato, cachorro aqui é nas minhas costas. Imagina eu pedir socorro pro meu marido. Oi? Até esqueci o que eu estava falando. Se alguém lembra exatamente. Esqueci completamente, gente. Você Alguém estava lembra, Mônica? falando que dos Ah, artigos que você estudou, não, eu estou falando das 3 lives, né? raciocínio. Que elas podem parecer que eu estou falando da mesma coisa, mas só para vocês entenderem a lógica da construção, né? Então, até antes da gente começar, para fazer sentido a live de hoje para vocês. Então, no domingo, a gente falou dos 3 tipos de laudo, e daí a gente falou do laudo baseado em teste, do quanto que a gente foca no teste, etc. Mas a gente falou de tipos de laudo. Ontem a gente falou muito da interpretação desses testes, o quanto que a gente não pode se basear só no teste e que nem todos os testes têm distribuição paramétrica e que tem a confusão também de cada um chamar o mesmo score de jeito diferente e tal. Esse artigo, ele é uma coisa mais ampla de raciocínio. Então, ele vai trazer, ok, tem se falado muito de psicologia baseada em evidência, né, de tratamento baseado em evidência. Tem se falado muito disso, mas muito na TCC, na área clínica, mas a avaliação baseada em evidência é muito recente. Esse termo é muito recente. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Com certeza já ouviu falar do baseado em evidência, mas a avaliação baseada em evidência é algo que a gente não tem falado. E o que que acontece? É isso que eles vão discutir nesse artigo.
tá? Então, agora a gente fala dessa coisa mais ampla da avaliação baseada em evidência, que ela precisa de um raciocínio e que envolve tanto a forma como você escreve laudo, quanto como a forma com que você interpreta e usa os scores na avaliação. Hoje a gente vai falar do desafio que é entender como se dá o raciocínio e aplicar, mas ele já dá dicas de como fazer o raciocínio. E amanhã a gente vai falar de uma proposta de como se dá o raciocínio dentro da cabeça do neuropsicólogo. E a gente vai ensinar uma forma de raciocínio, tá? Então, o artigo começa discutindo o quanto que essa avaliação baseada em evidência é um conceito relativamente novo, mas que a gente tem e que normalmente eles estão baseados em métodos e processos de alta qualidade, embasado em teoria, evidenciado em pesquisa, mas, embora eles vão muito para essa vertente, a gente não tem uma diretriz, mas a Associação Americana de Psicologia propôs 3 pilares que estariam relacionados à avaliação baseada em evidência, dentro da prática de avaliação neuropsicológica, né? Não necessariamente a neuropsicológica, mas a avaliação psicológica. E dela fala que a gente tem que usar as melhores evidências científicas possíveis, aplicação da experiência clínica, e consideração das características, cultura e preferência do paciente. Ok. Porém, isso é muito pouco. E o que os autores têm trazido? Tá? Inclusive nesse artigo aqui que a gente está discutindo. Tá? Tudo que a gente está falando aqui é o que o artigo traz como discussão. Então, ele fala que a avaliação baseada em evidência vai muito além de seguir essas 3 regrinhas. Por quê? Porque, né, de levar em consideração a cultura, as características do paciente, a sua experiência e evidência científica. Ela exige raciocínio, ela exige formulação de pergunta, escolha de instrumento, interpretação de dado, dentro do contexto do paciente. Ou seja, você precisa ter raciocínio para que a sua avaliação seja uma avaliação baseada em evidência. E que nesse contexto, o raciocínio ele é considerado, obviamente, para avaliação baseada em evidência, ele é considerado essencial, porque ele que sustenta a capacidade do psicólogo de compreender qual é o problema real desse cliente e tomar a melhor decisão diagnóstica com base na análise de dados. Quando a gente fala de decisão diagnóstica, não necessariamente ele é TDAH ou TEA, é diagnóstica do que eu diagnostiquei do funcionamento neuropsicológico dele, tá? Então, o objetivo do artigo foi descrever como que está o estado atual das pesquisas em raciocínio clínico na avaliação psicológica, identificar quais são os desafios contemporâneos e sugerir caminhos para aprimorar a formação e a prática deliberada e a aplicação do raciocínio clínico na avaliação psicológica, tá? Só que muito do que ele traz aqui é baseado em artigos vindo da medicina, da psicoterapia e da enfermagem. A enfermagem era a que eu mais encontrei artigo falando de raciocínio. Qual que é o desafio, né? Um dos principais desafios é entender como que os psicólogos desenvolvem o raciocínio clínico, né? Essa habilidade. Porque ele não é explorado na literatura. Lógico, a gente sabe que o raciocínio envolve formular hipóteses sobre como o paciente está funcionando, integrar e sintetizar dados que vêm de várias fontes, fazer perguntas importantes, né? Saber qual pergunta fazer para o paciente para ter uma resposta que vai me ajudar a interpretar ele e refletir criticamente sobre como as próprias crenças do psicólogo podem influenciar no processo avaliativo, tá? Porém, ele falha, né? Então, quando o raciocínio clínico é falho, ele gera erro diagnóstico. De novo, diagnóstico no sentido de funcionamento cognitivo, tá? De entendimento do funcionamento cognitivo. Ele leva a tratamento inadequado ou tardio, perda de confiança no serviço psicológico. Isso a gente já tem hoje em dia, né? Eu contei num stories, é isso que me atrasa nas aulas, eu fico lembrando das coisas contando. Mas eu contei gravei um stories, sei lá, uns 2 meses atrás, de uma paciente minha que levou o laudo para avaliação para a médica. Era uma médica encaminhada pela sobrinha dela. E daí ela chegou e falou: Olha, eu tenho um laudo
o laudo neuropsicológico que eu trouxe, né, no primeiro dia de consulta. Aí a neurologista falou assim: você sabe que esses laudos não servem para nada, né? Tudo copia e cola. Ela não leu o laudo. E isso acontece, tá? É o quê? A perda da confiança no serviço psicológico, por conta da má qualidade das avaliações que a gente tem feito. Porém, a psicologia ela carece, né, de estatísticas objetivas que relacionem o erro do raciocínio a um desfecho negativo. O que a gente vê muito na medicina, inclusive na medicina, eles têm aula de raciocínio clínico, porque é muito comum os médicos serem processados por erro diagnóstico, né? Isso é muito comum. Inclusive, mas eu acho que acho que nos Estados Unidos até psicólogo, né? É obrigatório ter um seguro para processo, enfim, que eu acho que é uma cultura deles de processar os profissionais, mas é muito comum médico ser processado, mesmo aqui no Brasil, por erro diagnóstico, tá? Então, eles têm disciplina para treinar raciocínio dos médicos, tá? Onde eles conseguem fazer associação de taxa de mortalidade e tempo de internação com o erro diagnóstico, tá? O quanto que isso leva, aumenta a taxa de mortalidade e aumenta o tempo de internação. E a melhora do raciocínio diminui taxa de mortalidade e tempo de internação. Mas na psicologia, a gente não tem essa ligação, né, na verdade, de raciocínio ruim com desfecho negativo, ela é indireta. Então, normalmente, quando a gente tem algum artigo que fala de raciocínio, a gente tem aquele artigo falando: olha, teve um teste aplicado de maneira inadequada, tem uma escrita ruim, né? Então, quando a gente analisa o erro do psicólogo, a gente analisa muito através do laudo, né? E disso, assim, de análise de erro de escrita, de erro de interpretação de teste, ou de negligência, por exemplo, ele fala muito nesse artigo quanto que avaliar a taxa de base, que é a frequência acumulada, que é muito comum em testes padronizados, né? Quando a gente avalia a VISC e olha a frequência acumulada de pessoas que tiveram aquela mesma diferença que o seu paciente teve, quando a gente compara ele com ele mesmo, por exemplo, para ver força, fraqueza, o quanto que aquilo é raro e é clínico, ele traz muito isso, que essa análise de frequência de dado, ela ajuda demais no raciocínio clínico do neuropsicólogo. Isso nem sempre é usado. Então, a maioria das vezes não é usado e não é interpretado pelo profissional. Então, o que ele vai discutir aqui na psicologia, a gente fica muito refém de ficar olhando aonde foi a falha para inferir que o trabalho não foi bom, mas o profissional dificilmente tem um feedback. Então, a gente pode gerar uma ansiedade ruim. Por exemplo, eu peguei um paciente recentemente que veio com 24, 25 anos, e daí a mãe conta para mim: olha, eu vim de novo, ele já fez uma avaliação aos 10, foi diagnosticado com TDAH, e só que a gente nunca conseguiu, assim, a gente entendeu que não precisava de intervenção, a gente deu a medicação, ele teve um monte de benefício na escola, mas a gente não mudou nada, muito pelo contrário, assim, eu sempre entendi que ele tinha uma dificuldade, porque foi passado para gente que ele era incapaz de prestar atenção, que ele sempre ia ter dificuldade de prestar atenção, de se autorregular, de se automonitorar, e agora ele é um jovem de 24 anos que passou já em 3 universidades, não conclui nenhuma, não quer nada com nada, agora começou a usar droga mais pesada, os amigos todos bem-sucedidos, e a gente já tentou fazer ele trabalhar com meu marido, ele não trabalha. E daí você vai ver a consequência de uma avaliação mal feita, não que ele não tivesse TDAH, mas como isso foi passado, né, para a família. A consequência disso em como a família lidou com esse paciente e como que ele está hoje, 10 anos depois. Então, quando a gente pega uma reavaliação, ou pega um paciente, uma vez eu peguei um paciente, ai, vou parar de contar caso, mas é o último. Uma vez eu peguei um paciente que ia para. Como é que é? Jogo Paralímpico? E ele tinha o diagnóstico de deficiência intelectual. Tinha 6 laudos médicos de deficiência intelectual. E daí falou: não, tudo bem, ele pode ir para os Jogos Paralímpicos, mas aí ele precisa de um laudo. Como é deficiência intelectual, ele precisa de um laudo de inteligência. E daí a família me procura uma semana antes da inscrição. Tanto que daí eu combinei: não, tudo bem, eu aplico só a VAIS. Ele precisava pontualmente de um teste de inteligência. Eu começo a aplicar a VAIS, o cara indo super bem. 6 laudos médicos de DI, né?
QI 28, 128 deu o QI dele. E daí eu falei, meu Deus, ele não vai mais para os Jogos Olímpicos. A única coisa que ele faz na vida dele é correr, porque era um hiperfoco. Se tratava de um TEA, na verdade. E daí, o que eu faço? Eu antecipo, então eu já, sei lá, eu marquei com ele, tipo, terça e quinta, aí eu terminei a aplicação da VAIS, começo a corrigir, eles iam entregar o negócio na segunda-feira, eu ligo para a mãe, falo, vem aqui amanhã de manhã, pega o laudo, você vai ter que procurar um outro médico para dar um laudo de TEA agora, porque não é deficiência intelectual, não tem como a gente argumentar, ele não vai passar com QI de 128, não tinha nem como, nem usando o intervalo de confiança, né? Então é isso. O que eles discutem aqui? Que o psicólogo ele não tem muito esse feedback, né? O médico está tratando, o paciente não melhora, ele tem o feedback na hora que ele errou. A gente não. E isso é ruim, porque daí a gente não para tentar aprimorar o nosso raciocínio, tá? E tudo isso faz com que eu ia. Deixa eu reformular meu pensamento. E tudo isso faz com que seja muito desafiador. Primeiro, ele não tem o feedback para conseguir se automonitorar e tentar, opa, será que eu não estou certo? Deixa eu ver uma outra hipótese. Talvez não seja isso. A gente não tem esse feedback constante. Muitas vezes, raramente, a gente tem médicos que tem essa troca de todo paciente, liga, conversa e discute. A maioria, você nem sabe para que médico que foi, levou para o médico nem te liga, nem nada. Então, você nem sabe se o médico às vezes gostou do seu laudo ou não. Você fica sabendo através da família muitas vezes, né? Enfim, e deles falam que compreender como psicólogos pensam e constroem um raciocínio ao longo da avaliação e da formulação do caso é essencial para a gente melhorar a qualidade do processo diagnóstico que envolve raciocínio clínico, tá? E o artigo faz reflexões importantes falando do quanto que a avaliação neuropsicológica não é neutra. Avaliações não são neutras. Então, uma conclusão que a gente coloque na avaliação, uma decisão que a gente tome, impacta diretamente a vida da pessoa. Do que caberia bem aquele exemplo que eu dei do TDAH, né? Do quanto que ele era uma criança e que aquele diagnóstico, talvez sem explicar para os pais como a criança funcionava, que tipo de apoio que ele precisava, aonde estava a maior fragilidade, onde se tivesse essa explicação de como ele funcionava e como a família precisava lidar com ele, com aquele paciente, a família teria lidado de um jeito diferente. Provavelmente foi assim: é TDAH, ele não é capaz de fazer isso e pronto. Não se entendeu como ele funciona e não se deu ferramentas. Porque quando a gente não entende como a pessoa funciona, não tem como a gente dar ferramentas de como melhorar o funcionamento dela, né? E daí acontece o quê? Pais que começaram a fazer tudo por ele, ponto de impactar o desenvolvimento dele, né? Enfim, e não irem atrás de intervenção, não tiveram orientação parental, estavam fazendo tudo, ao invés de ensinar ele a ser independente, começaram a fazer como se ele fosse incapaz, como se ele tivesse uma deficiência intelectual, né? Que não era o caso, tá? Então, a gente precisa entender que, ok, dificilmente uma avaliação minha, se eu fizer errada, o paciente vai morrer, como na medicina. Só que impacta na vida e a gente precisa tomar cuidado com ela. E a gente precisa tentar fazer melhor a cada dia. E para a gente fazer uma avaliação melhor, uma avaliação baseada em evidência, a gente precisa parar e pensar como que é o raciocínio em neuropsicologia, tá? Esse autor, em 2022, ele fala o seguinte, esse autor e colaboradores, né? O raciocínio clínico é um tema que frequentemente parece familiar ou até óbvio. Todo mundo fala raciocínio clínico, sim, raciocínio clínico. No entanto, essa sensação de familiaridade pode estar mascarando diferenças importantes em como ele é compreendido, operacionalizado e avaliado. O que ele discute muito é: todo mundo sabe e fala o que é raciocínio clínico, mas a maioria não tem raciocínio clínico e ninguém ensina raciocínio clínico e ele é invisível, porque ninguém fala dele e a gente nem sabe como ele acontece ao certo, tá? Então, de fato, a forma como o psicólogo aplica o raciocínio clínico tem sido muito negligenciada na literatura. E ao discutir o estado atual do raciocínio na psicologia, os autores
baseiam-se em pesquisas sobre aspectos técnicos da aplicação de teste, uso e interpretação da frequência acumulada, acurácia diagnóstica e avaliação, melhoria de redação de relatório. Então, foca-se nisso quando se fala em raciocínio clínico e neuropsicologia. E até então, só se fala em como melhorar o diagnóstico, como melhorar a interpretação da frequência acumulada, como melhorar a capacidade de dar um diagnóstico diferencial, conseguir fazer diagnósticos bem feitos, diagnósticos diferenciais, etc., ou como escreve o laudo, mas ninguém está parando e tentando prestar atenção em como acontece o raciocínio dentro da cabeça do profissional e tentando ensinar isso, tá? Porque todo esse conjunto do que está sendo investigado não aborda como desenvolver e aprimorar o raciocínio, tá? Na nossa prática da avaliação. Então, grande parte do argumento do artigo é fundamentado em pesquisa sobre raciocínio na área de serviço social, medicina, psicoterapia, que eles não colocaram, mas eu encontrei muito em enfermagem, tá? Pois o desenvolvimento e aplicação do raciocínio clínico na avaliação tem sido ignorada, tá? Então, a gente não encontra artigos falando do raciocínio, como pensa um profissional neuropsicólogo experiente. Então, os autores revisam o que se sabe sobre raciocínio clínico, destacam problemas em como ele tem sido ensinado e muitas vezes não ensinado, pesquisado e como ele tem sido praticado, tá? E por conta disso, né, então, um dos principais desafios para compreender o papel do raciocínio na avaliação é uma confusão frequente dos termos testagem e avaliação, que a gente vai cair no que a gente falou ontem e no que a gente falou antes de ontem. Avaliação não é aplicação de teste, tá? Nos programas de formação tem muito foco, justificado, né? Há um foco, né, muito grande na avaliação padronizada, aplicar os testes dessa maneira, não errar na correção, não errar na administração, escolher muito bem os instrumentos, entender e ter e priorizar instrumentos que tenham boas medidas, né, propriedades psicométricas e conseguir fazer uma boa interpretação de score. Isso que eles entendem como raciocínio, mas eles não ensinam como se dá o pensamento do começo até o final. O que acontece dentro da cabeça do profissional, tá? Porque isso daqui não é suficiente. Eu saber escolher instrumento, eu saber interpretar taxa de base, eu saber interpretar um instrumento, não é suficiente para garantir um bom raciocínio, tá? Então, testagem, aplicação de instrumento, avaliação, por outro lado, é um processo, tá? A gente formula boas perguntas na entrevista inicial, até a interpretação integrada de todos os dados, incluindo, mas não se limitando ao score de teste. E as etapas iniciais orientam as hipóteses e todo o processo avaliativo, mas ocorrem antes da seleção, aplicação e interpretação do teste. Ou seja, o raciocínio começa antes de você escolher o teste. E não é assim, o que eu aplico para TDAH? Isso não é raciocínio. E ele fala disso no artigo daqui a pouco. Tá? Isso não é uma forma adequada de pensar. Tem viés cognitivo, você não está enxergando o paciente como todo, você está focado no desempenho, você vai fazer besteira se você fizer essa pergunta, tá? Então, o problema, segundo esses autores, é que os programas de formação colocam ênfase excessiva em aspecto psicométrico, aplicação padronizada, né? Então, treinar a aplicação de testes, e deixa em segundo plano o desenvolvimento do raciocínio. Na verdade, eu não diria nem que deixa em segundo plano, nem toca nesse assunto. Quando tem no curso o estágio obrigatório, né, a supervisão obrigatória de caso, muitas vezes ela é feita de um jeito para mais dar nota do que para ensinar o raciocínio, né? Infelizmente. Então, a gente tem, de fato, um risco real de que o foco excessivo na geração de score prejudique o paciente, o raciocínio clínico, perdão. Então, os psicólogos eles podem aplicar testes psicometricamente válidos, chegar a conclusões, desculpe, e ainda assim chegar a conclusão ruim, se eles não tiverem uma boa capacidade de entender o problema, formular e responder a pergunta certa e integrar e interpretar os dados de maneira eficaz, tá?
E daí, alguns erros que impedem com que a gente tenha raciocínio na prática, né? Então, durante a aplicação, os scores dos testes são uma fonte importante de informação, a gente sabe disso. Aprender e utilizá-los de maneira correta é fundamental. Eu não estou falando que o teste não é importante e que a gente não tem que treinar aplicação e interpretação. A gente tem que. Só que isso é um pedacinho, tá? E lembrando aqui que eles estão discutindo até outra coisa, eles falam que ainda assim tem muito erro, mesmo em profissional experiente. E isso ocorre por vários motivos. Ou seja, mesmo assim, quando eu estou falando de aplicação, correção e interpretação de instrumento, a gente tem muito erro, mesmo em quem já trabalha com neuropsicologia há muito tempo. Por quê? Porque o cliente não coopera, porque o avaliador, ou seja, fatores do cliente e do avaliador. Né? Então, ou porque o cliente não coopera, tenta simular e etc., fala demais, faz muita pergunta, sei lá, ou questões do avaliador, ele está ansioso, ele está inseguro, ele está preocupado com alguma coisa, sei lá, o filho está doente, a mãe está internada, qualquer coisa, né? Condições problemáticas de aplicação. Aqui entra o exemplo de aquelas crianças, por exemplo, que não querem fazer, respondem de qualquer jeito, não estão engajadas com a avaliação, dão respostas aleatórias, impulsivas, etc. Dados incompletos. Então, imagina que eu tenho um adulto com uma suspeita de um transtorno do neurodesenvolvimento e eu não tenho ninguém para me passar informação de como foi o desenvolvimento na primeira infância, por exemplo, né? Ou um idoso que ele vem sozinho para avaliação e ele fala que ele está bem, mas a gente não tem um informante para contar como ele está funcionando no dia a dia. Ou ele me traz dados que eu falo, gente, eu acho que esse idoso teve autismo a vida inteira e nunca foi diagnosticado. Como é que eu vou entender isso? Nem tem mais, provavelmente pai, mãe, às vezes irmãos também, ou não tem irmão, irmãos falecidos. Como é que eu vou acessar esses dados da infância, né? Dado incompleto, isso prejudica. Pressão de tempo, isso acontece muito hoje em dia, porque a gente está tudo muito caro, então a gente acaba priorizando o financeiro ao invés da qualidade, a gente se enche de avaliação e a gente não tem o tempo para se dedicar para cada avaliação, e daí a gente faz correndo, faz de qualquer jeito, a gente está em clínicas que dão pouco tempo, né, para a gente fazer, enfim. E ambientes complexos, né? Pessoas que estão dentro de contextos muito complexos, né? A gente estava hoje num grupo das neuropsicólogas que eu já trabalhei há uns anos atrás na PAI, e elas estavam discutindo o quanto que tem sido desafiador atender criança de pais separados, que estão se separando, né? Que elas não conseguem entender direito, que é tanta informação, um fala o outro, tem muita emoção ali, muito vívida, muita mágoa, não dá para confiar na informação que vem, enfim. Ou seja, obviamente que a gente tem que pensar que reduzir, ou seja, todos esses dados fazem com que mesmo um profissional experiente erre em aplicar, corrigir e interpretar teste, tá? Obviamente, reduzir o erro é essencial. Só que a gente, e apesar, né, contudo, apesar da ênfase dessa avaliação padronizada, diminuindo o erro, o profissional comete mais erro, os profissionais cometem mais erros do que estudantes em formação, tá? Não sei se eu cortei, não, eu cortei. E por que isso? Pelo excesso de confiança ou pela automatização, né? Uma vez eu fiz uma supervisão com uma aluna que foi recente, acho, final do ano passado, começo desse ano, ela já trabalha com neuropsicologia há muito tempo. E daí ela me mostrou a gente estava tentando interpretar a VISC ou VAIS, não lembro, e dela falou, então, aí eu fui falar assim, mas que tipo de resposta que ela dá? Daí ela falou assim, então, eu não entendi algumas letras dela. Aí eu falei, como assim? Porque eu entrego o protocolo e ela preenche. Então tá lá a palavrinha do vocabulário, sei lá, não lembro, gente, guarda-chuva. Ela vai lá e escreve do lado o que é guarda-chuva. Gente, assim, não é aplicação. A gente não faz isso no momento nenhum, em nenhum VEG, nem um VISC-R a gente fazia assim, né? E é uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, pelo menos uns 10 anos, né? Então, assim, às vezes você tem tanta confiança em como você faz as coisas que você aplica errado e comete erros na aplicação. E aqui eles falam que o profissional acaba cometendo até mais erro do que o estudante, que está atento, tá? Aqui ele fala do problema de laudo, né, de relatório teste a teste.
Tá? Então, a preocupação de que a ênfase no score do teste, em detrimento da avaliação como um todo, leva a um raciocínio fraco. E isso é evidenciado pela prática dominante do modelo de relatório que ele chamou teste por teste, que seria o concreto ou mecânico, tá? Que alguns autores argumentam refletir a qualidade do raciocínio, que é o que a gente discutiu na primeira live. Se eu olho o seu laudo e eu vejo que você fica interpretando o teste, isso mostra que você não tem qualidade de raciocínio clínico, tá? Então, a forma como que você escreve diz muito, né, reflete o quanto você raciocina. Então, é fundamental que os laudos sejam transparentes ao explicar como que o profissional chegou àquela conclusão diagnóstica. O pensamento do profissional tem que estar escrito no laudo, né? E como que esse processo avaliativo embasou a minha tomada de decisão por um determinado diagnóstico, por um determinado funcionamento e por aquela recomendação que eu acabei dando, tá? Quando eu tenho laudo teste por teste, esse raciocínio não fica claro, tá? Então, os erros, tanto no processo avaliativo, quanto que é do aplicação, interpretação de teste, quanto na redação dos laudos, constitui uma evidência indireta da associação entre raciocínio clínico fraco e desfecho negativo para paciente, tá? Aqui ainda, né, um artigo super famoso, a Stephanie Nelson, no simpósio do ano passado, ela citou bastante esse artigo. Tem um trecho do artigo que o autor fala que o modelo de laudo teste por teste ainda é o mais utilizado entre psicólogos, mesmo sendo muito criticado na literatura, tá? Então, esse modelo pode indicar raciocínio clínico fraco, porque o profissional não integra outras fontes aos scores do teste, o que compromete a narrativa clínica sobre o porquê que o paciente tem aquela dificuldade, quais são os seus pontos fortes, como que ele funciona, por que que ele funciona desse jeito, tá? Ideia que eu grifei, gente, porque essa frase, ela é um balde de água fria em quem ainda confia 100% nos testes, né? Que é o seguinte, foi feito em 2001, tá? A gente tá atrasado, assim, mas é isso, é o que eles falam, né? Esse artigo foi publicado de um americano de 2023, né? Então ele mesmo cita e ele fala, a gente ainda não evoluiu. Isso aqui foi dito em 2001, que é o quê? Os testes não pensam por si mesmos, nem se comunicam diretamente com os pacientes. Assim como um estetoscópio, um medidor de pressão ou uma ressonância magnética, perdão, um teste psicológico é uma ferramenta muda. E o valor dessa ferramenta, ela só vai ser útil, o valor dela depende da sofisticação do clínico, que vai extrair inferências dela e se comunicar com pacientes e profissionais. Ou seja, o médico tem um estetoscópio que ajuda ele a acessar o batimento cardíaco, ver se está tudo bem, sei lá o que mais ele vê com pressão e etc. Quando eu aplico um teste, ele também está me ajudando, mas não é só isso. O médico também pergunta como é que eu estou me sentindo, se eu tô com se eu tenho algum sintoma, porque se ele vê, eu lembro uma vez que eu fui eu estava com muita dor de cabeça, uma época, e daí eu fui num PS, e daí um neuro que estava lá falou assim, olha, você está com dor de cabeça, e eu fiz o seu exame de fundo de olho e eu fiquei confuso se tem alguma alteração ou não. Eu fiquei, passei a noite inteira, até exame de líquor eu tive que fazer. Por quê? Porque ele tinha um achado esquisito com uma enxaqueca, porque eu fui lá por causa de uma enxaqueca. Agora, o que que ele falou para mim na época que eu lembro? Ele falou assim: se você não tivesse com dor de cabeça, eu ia falar para você ir embora para casa. Mas o problema é que o exame está confuso, no exame parece que pode ter alguma alteração e você está com enxaqueca. Então eu preciso te deixar aqui. Que é isso que a gente está falando. O teste é só uma ferramenta. E por que que a gente dá tanta importância para o teste, né? A gente tem que dar, a gente só não tem que ignorar o resto, né? Na verdade é isso. Então, ele fala que ele traz de novo, o raciocínio é muito mais do que interpretar teste. Então, o score do teste ele tem que ser conectado a outras informações, né? Que nem hoje no clube também, um RAVLT de zero, né? Um reconhecimento do RAVLT de zero. Ah, mas ela reconheceu 15 certas e 15 erradas, ela ficou com zero. Então, ela armazenou, né? Não sei.
está acontecendo na vida dela? Pode ser tudo. Será que ela cometeu 15 falsos positivos por insegurança? Ou ela chutou e acabou acertando 15, teve, sei lá, não armazenou nada e chutou, e daí, por sorte, acertou bastante da lista. Eu só vou conseguir interpretar isso se eu juntar com o resto, né? Então, como que ele atingiu esse score? Que tipo de erro que ele cometeu? Como é que foi o comportamento dele durante a testagem? E o que ele relata dele mesmo, de como ele funciona, e o que os outros falam de como ele funciona, tá? Então, essas informações é o que vão permitir justificar conclusões, né? E além disso, a gente também tem que integrar a característica do cliente, nível de funcionamento, aspectos isso, contextuais de forças, desafios. Aqui a gente está falando, por exemplo, ele é uma queixa de memória de um paciente que nunca teve a memória boa. Eu avalio a linha do tempo e eu vejo que ele não tem dificuldade de memória. Eu tenho que avaliar essa memória mais ou menos hoje com um relato de que a memória dele sempre foi mais ou menos. É diferente de eu avaliar essa memória mais ou menos com alguém que nunca teve dificuldade de memória. A minha interpretação vai ser completamente diferente. Então, esses dados que são essenciais para informar a intervenção adequada. Se eu não entendo, eu não consigo, não sei como intervir. Tá? Então, quando o dado é apresentado em sessões isoladas, teste por teste, os scores são relatados fora de contexto, o leitor não entende o que está acontecendo. Tá? Olha esse estudo, que é um estudo antigo, mas é um estudo alarmante, né? Eles estudaram 208, né? O estudo, né, com 208 psicólogos escolares, revelou que 37% leram laudos que listavam os scores sem qualquer interpretação. 34% leram laudos com recomendações que não estavam embasadas em dados. 26% leram laudos gerados por computador. E esses laudos não ajudam os profissionais que dependem deles para intervir com o paciente. Então, se eu limito o achado à lista de ponto forte e fraco, eu reduzo o papel do psicólogo ao aplicador de teste. Nós não somos aplicadores de testes, tá? Então, nós somos psicólogos que fazemos avaliação. E para uma avaliação baseada em evidência, eu tenho que seguir um modelo de formulação de hipótese, de integração de dado, que exige habilidade bem desenvolvida de raciocínio clínico, tá? E como que os psicólogos desenvolvem, né, essa habilidade de raciocínio clínico, né? Então, o desafio é tornar visível o que é invisível, né? Porque o raciocínio está dentro da cabeça do profissional que faz o raciocínio, que lida com né, que está, por exemplo, profissionais experientes que estão aí, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos fazendo avaliação. Então, o raciocínio é frequentemente tratado como um processo invisível, implícito e difícil de ensinar ou avaliar. E essa característica torna muito difícil para os pesquisadores e formadores identificarem como que esse raciocínio se desenvolve e, obviamente, se eu não sei como ele se desenvolve, como que eu vou saber como ensinar ele, né? Então, por isso, devido a essa dificuldade, o programa, como eles não sabem como desenvolver o raciocínio, eles ficam focando em aplicação de teste, interpretação de teste, etc. Tá? E é isso, além de não saberem como funciona, eles não têm tanta clareza sobre como, pelo menos ninguém havia escrito até então, né, como que o raciocínio clínico deveria ser ensinado, né? Todos concordam que é importante, mas não existe uma abordagem sistemática para ensinar o raciocínio, tá? E aqui eles discutem como que a gente deveria ensinar. Então, eles trazem alguma coisa. Por exemplo, tem um debate sobre se o raciocínio deve ser ensinado numa disciplina teórica sobre o raciocínio ou se deveria ser ensinado por meio de prática supervisionada. Lá nos Estados Unidos, eles são obrigados a fazer 1 ano de residência, tá? Só que a gente tem, mesmo eles sendo obrigados a fazer 1 ano de residência, a maioria dos serviços e clínicas, olha só o problema que eles identificaram. A maioria dos serviços das clínicas dos Estados Unidos utiliza avaliação psicológica na rotina. Só que os programas de formação, menos da metade dos programas de formação, ensina estratégia para aprimorar a tomada de decisão clínica ou julgamento clínico.
Ou seja, mesmo onde a avaliação é central, não se ensina como pensar clinicamente. Ou seja, ele fala assim, quase que 100% das clínicas fazem avaliação neuropsicológica no dia a dia, mas menos da metade que são associadas a esse programa oficial, onde os neuropsicólogos vão lá praticar, metade, menos da metade, ensina raciocínio clínico para as pessoas que vão lá fazer esse estágio supervisionado. Então, o que eles começam a concluir? Que eles achavam durante muito tempo que basta você, que nem aquela frase da Beatriz Lefreve, não, daqui 5 anos, né, vocês têm 2 anos de especialização, mas daqui 5 anos vocês vão começar a ter raciocínio clínico, porque tinha essa ideia de que o raciocínio clínico se desenvolve. Não é à toa que quanto mais velho a gente é na psicologia, mais credibilidade a gente acaba tendo com o paciente, do paciente. Né? Se a gente é muito novinho, o paciente desconfia. Por quê? Porque não tem experiência. Isso está intrínseco, né? Na ideia das pessoas. Mas essa ideia tem sido contestada. Por quê? Porque eles afirmam, né, os pesquisadores, por conta de tudo isso, eles têm afirmado que o raciocínio não surge de maneira automática e que ele precisa ser ensinado com orientação, com supervisão, com prática reflexiva, muito feedback para a pessoa perceber onde ela tem que melhorar. Tá? Então, esses estágios são momentos estratégicos, porque eles permitem que o aluno explore as áreas de fragilidade, preparam para a prática profissional. Só que a realidade é preocupante, porque apenas 40% dos locais de estágio, que são os locais oficiais, que são clínicas de verdade, oferecem um treinamento em avaliação. Tá? E raciocínio. A maioria dos psicólogos não é treinado para reconhecer a própria falha de raciocínio e, por consequência, eles não investem em melhorar no raciocínio a longo prazo, porque eles nem sabem que o raciocínio é ruim, tá? Porque eles nem sabem o que é raciocínio. Então, esse cenário mostra um obstáculo, né, que a gente tem para a implementação de uma avaliação baseada em evidência. Por quê? Para a gente ter uma avaliação baseada em evidência, eu tenho que ter consciência da minha alimentação, eu tenho que buscar feedback específico o tempo inteiro, tem que ter o feedback, isso não está legal, isso aqui você está fazendo está legal, isso aqui não foi tão bom, e etc. E para eu fazer também esse tipo de avaliação, eu tenho que desenvolver julgamento clínico acurado para integrar evidência, contexto e experiência, que a gente está falando do raciocínio. Tá? Então, segundo esse autor, lá em 2012, ele já afirmou que muitos clínicos nem sabem o que eles não sabem. Porque sem feedback é difícil perceber que o meu raciocínio é frágil ou inadequado. Porque se eu aprendo que eu tenho que olhar o teste para saber se o cara tem TDAH, eu acho que eu estou fazendo certo. Tá? E a conclusão que eles chegam, pelo menos lá nos Estados Unidos, e que a gente vê que aqui é igual. Os psicólogos eles não recebem treinamento suficiente em raciocínio clínico. Tá? Tem uma lacuna urgente que precisa ser preenchida nos programas de neuropsicologia de pós-graduação. Tá? Como que o raciocínio se desenvolve? Como a gente mede isso, né? Então, uma questão central da psicologia é entender o que diferencia um iniciante de um especialista. E daí, por que é difícil, né, diferenciar? Qual que é a diferença de quem está começando e de quem é especialista, né, em raciocínio clínico? É difícil a gente conseguir estabelecer isso, porque o raciocínio clínico é um processo interno que está dentro da cabeça da gente. É uma fala interna durante quando eu estou olhando o paciente realizar o teste, quando eu estou corrigindo, o meu raciocínio está aqui dentro, né? Ele é invisível. E ninguém consegue observar o meu raciocínio, né? Mesmo que eu esteja, né? A Núbia que trabalha comigo, a Núbia do meu lado, ela não vai conseguir observar eu raciocinando, a não ser que eu fale o que eu estou pensando, tá? Não tem um consenso sobre quanta experiência é necessária para que eu atinja um bom raciocínio, e os métodos disponíveis ainda não conseguem medir como que o raciocínio evolui com a prática. Existe uma suposição generalizada de que mais experiência leva a melhor decisão clínica, ou seja, que profissional mais experiente comete menos erro, teria mais facilidade de identificar dado relevante e conseguiria construir um quadro diagnóstico mais preciso, mais integrado. Para testar essa hipótese, alguns estudos compararam especialistas e novatos, investigando a capacidade diagnóstica.
tá? Só que provavelmente foi em medicina. E os processos de raciocínio utilizados para chegar a essas conclusões. No entanto, essa comparação, quando feita, pode gerar distorções, como veremos a seguir. Olha o que eles encontraram. Muitos estudos avaliam o raciocínio clínico a partir da acurácia diagnóstica, ou seja, eles comparam o número diagnóstico certo entre os clínicos mais e menos experientes. Quem acertou mais o diagnóstico? E essa abordagem parte do pressuposto de que o diagnóstico final está correto. Então, o raciocínio que precedeu também foi adequado. Se o diagnóstico está certo, o que veio antes, o pensamento antes também está certo. Só que essa suposição é problemática, nem sempre isso acontece. Porque eu posso inferir e dar um diagnóstico, acertar o diagnóstico por sorte, ou porque eu aplico um protocolo rígido e tenho, não, aqui é um ambulatório de deficiência intelectual, eu tenho ali o protocolo rígido, então tem mais chance de eu conseguir identificar aquelas pessoas que têm aquela condição ou não, por exemplo, né? Ou testes altamente direcionados para aquilo, é um ambulatório de TDAH, então eu estou avaliando pessoas que têm hipótese de TDAH, então a chance de eu falar que tem TDAH e a pessoa ter é maior. Então isso pode fazer com que eu acerte o diagnóstico e não o meu raciocínio sendo bom. Outra coisa é o viés de resultado, que é essa ênfase no produto final, que é o acerto diagnóstico, que tem sido comparável a um viés de resultado, que é o quê? Quando a gente valoriza apenas o desfecho e a gente ignora a qualidade do processo que gerou isso. E aqui eu até grifei, porque é muito do cenário que a gente está hoje em dia, que é o raciocínio vira uma caixa preta. Porque quando a gente só observa a entrada, que é o teste aplicado, e a saída, que é o diagnóstico final, o raciocínio clínico fica invisível como uma caixa preta. E isso impede a análise real de como o profissional está pensando, decidindo e julgando. Por isso é tão difícil entender como o raciocínio se dá e quem tem raciocínio melhor, em que momento esse raciocínio aparece, né? A prática, né? E qual o problema disso? É que a prática clínica não pode ser avaliada apenas pelo resultado. A gente precisa compreender. Ai, tocou o meu despertador de 10 minutos, Jesus. A gente precisa compreender o caminho que levou até eles, tá? Experiência melhora o raciocínio? Nem sempre, tá? Então, tem vários artigos falando que profissionais mais experientes cometem mais erros por excesso de confiança, overconfidence, né? Então, profissionais com alto nível de confiança podem se tornar menos propensos a revisar o seu erro, a buscar um feedback ou expandir sua hipótese. Tem cara de TDAH, é TDAH, certeza. Já avaliei muito TDAH na vida, é TDAH, tenho mais chance de errar, né? E uma coisa é diferença, experiência é diferente de expertise. Eu posso ter experiência, eu posso ter um tempo de avaliação enorme, mas eu posso não ter expertise. Porque a expertise, sim, é o quanto eu consegui refinar o meu raciocínio, tá? Não basta praticar, eu preciso refletir. Tá? Então, aqui ele vai falar muito que o desenvolvimento desse raciocínio requer instrução explícita. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer e como fazer. Eu preciso praticar esse raciocínio. Eu preciso ter alguém me dando feedback do que está certo e do que não está certo para eu refletir. E não só ir fazendo, reproduzindo, sem saber como está indo ou não. Tá? Então, a pesquisa sobre desenvolvimento de expertise mostra que não basta acumular experiência para se tornar especialista. Em vez disso, é necessário esse esforço para aprender a aplicar a habilidade complexa como raciocínio clínico, tá? E a psicologia, no entanto, tende a confiar demais na prática supervisionada e depois na prática independente, como se o simples exercício da atividade fosse suficiente para desenvolver raciocínio clínico. E daí tem um livro, aqui o que ele está falando é o seguinte: você vai lá, faz a avaliação e alguém te supervisiona, garantindo que você está fazendo certo. Só que se esse supervisor não fizer você refletir, pensar, te der feedback, não adianta nada, porque você não vai refinar a sua capacidade de prática deliberada, que eles chamam, tá? Que é muito pouco explorado na área. Papel da intenção e da autorreflexão. Então, por que a prática gera melhoria? Desculpa, para que ela gere melhoria, ela precisa ser intencional.
tá? Então, eu não posso só ir vivendo e ouvindo passivamente aulas sem praticar raciocínio, tá? Eu preciso reservar um tempo para revisar os meus erros e os meus acertos semanalmente. Eu preciso registrar o que foi aprendido e o que contribuiu para alguma falha. Eu errei aqui e eu acho que eu errei aqui por conta disso. Eu preciso proteger esse tempo de distração e compromisso automático. Eu preciso reservar esse tempo para eu praticar raciocínio. Senão, eu não vou desenvolver raciocínio. A prática deliberada exige sair da zona de conforto. Ela pressupõe que o psicólogo vai cometer erros no curto prazo, mas melhorar no longo prazo. Eles também falam da capacidade que a gente tem que ter de lidar. Eu sempre falo isso, gente. E eu me identifiquei ao ler o artigo, porque eu sempre falava assim, gente, trabalhar com neuropsicologia é lidar com a sensação de que só sei que nada sei e não ficar ansioso. Porque eu ficava ansiosa. Eu tinha uma pilha de livros, assim, aumentando no meu criado mudo e ficava ali e aumentando, eu preciso ler, preciso ler, preciso... Não, calma. Eu não vou conseguir ler tudo isso agora. O que que eu preciso para agora? O que que eu preciso melhorar neste momento? O que que é importante agora? Né? A gente precisa lidar com a incerteza do que a gente faz. A avaliação nunca vai ser 100% de certeza, tá? Então, a avaliação neuropsicológica, psicodiagnóstica, é um ambiente que fornece pouco feedback direto. Então, raramente recebe retorno. O nível de concordância diagnóstica, eles avaliaram, viu que é super baixa, de baixa a moderada. É muito comum eles não terem feedback. E quando eles fazem esses estudos, eles veem que muito frequentemente eles não concordam entre si. Um fala que é TDAH, o outro fala que é TDAH, o outro fala que é o ambiente. Isso dificulta saber se estão raciocinando corretamente, ou se precisam de ajustar a prática, enfim. E uma das estratégias sugeridas é registrar sistematicamente a acurácia e a utilidade clínica da decisão ao longo do tempo. Na verdade, é ir anotando o seu pensamento, o que que você está fazendo, como é que foi com aquele pensamento, deu certo, funcionou, não funcionou, etc. E por que que o raciocínio, não, desculpa, para que o raciocínio clínico evolua de forma significativa ao longo da carreira, é necessário abandonar a ideia de que a experiência corrige tudo, porque senão eu fico, não, eu estou trabalhando, já estou 10 anos fazendo avaliação, mas se você não parar para treinar o raciocínio, você vai fazer 30 anos de avaliação ruim, porque só fazer avaliação não vai melhorar. O raciocínio, ele deve ser ensinado. Ó, os estudos mostram que sem reflexão intencional, sem supervisão, sem feedback, o raciocínio clínico ou ele nem aparece ou ele estagna. Ou pior, consolida hábitos ineficazes com excesso de confiança, tá? Para eu desenvolver, então, expertise, né? Para eu conseguir ter raciocínio, não basta experiência, eu tenho que desenvolver expertise, eu preciso de treinamento estruturado, feedback frequente específico, revisão sistemática do próprio erro e decisão, e um tempo protegido para fazer essa reflexão e ir refinando as minhas habilidades. Tá? Então, aqui de novo, né? Quanto mais confiantes e, paradoxalmente, menos abertos a revisar seus erros, né? Então, se eu não tenho feedback, se eu confio demais no meu trabalho, se eu tenho muita experiência e acho que eu sei por ter experiência, eu me fecho para novas possibilidades e etc. E daí aqui, ele fala como é que a gente pode fazer isso, né? A primeira coisa é evitar a pergunta única de será que esse cliente tem TDAH? Evita isso, gente. Porque isso te leva para um viés da confirmação. Eu falo muito isso. Eu falei, se você perguntar o que eu aplico para TDAH, nem precisa fazer avaliação. Porque você já sabe que ele tem TDAH. Você só quer confirmar que ele tem TDAH. Então, nem começa a avaliação, vai perder tempo. Já conversa com ele, faz sessão legal, brinca, joga joguinho e emite o laudo no final que tem TDAH, que não precisa perder tempo, tá? Eu preciso sempre gerar múltipla hipótese. Eu preciso pensar tudo que pode ser, todas as hipóteses, tá? E eu preciso tolerar melhor a incerteza. Muitas vezes eu recebo supervisão, não sei se a Mônica tá aqui, Mônica, eu juro que se eu passar vai ser muito pouco. Estamos terminando, eu tô falando bem rapidinho. Muitas vezes eu recebo supervisão e a supervisão, o profissional vem e ele fala assim, mas como que eu vou entregar um laudo
onde eu não consigo dizer se ele tem TDAH. Eu falei, mas espera aí, mas por que você tem que dizer se ele tem TDAH? Porque ele me perguntou se eu tenho TDAH. Não, ele não te perguntou. Você que não entendeu a pergunta. Olha só, olha o que ele te perguntou. Na verdade, ele te perguntou isso, isso, isso. E vamos lá, por que ele tem isso? Ah, por causa disso. Por que acontece isso? Por causa disso, disso. Por que ele acontece isso? Por causa disso, disso. E o que você sugere? Eu vou sugerir que ele faça isso, isso, isso. Entende? Mas a gente se cobra. Muitos profissionais se cobram como se toda avaliação neuropsicológica tivesse que resultar num diagnóstico. E nem sempre vai ter um diagnóstico nosológico, né? Nem sempre vai ter, tá? Então a gente tem que fazer perguntas mais abertas, ter uma escuta exploratória. O paciente não me trouxe nenhuma queixa de percepção, nenhum paciente vai trazer queixa de percepção. Ele vai falar que ele é desatento, ele vai falar que ele está banado, mas ele não vai falar, nossa, eu acho que eu não estou conseguindo perceber direito os objetos, porque eu fui tentar pegar, mas eu não alcancei ele perfeitamente. Então, na verdade, eu bati minha mão, eu estou achando que eu não estou conseguindo medir a profundidade. Não vão chegar e falar isso. A gente tem que fazer perguntas, tem que rastrear. Se eu não explorar isso, nunca vai vir, tá? E reduzir, eu tenho que reduzir chance de erro por excesso de confiança. Ok, eu posso ter confiança, mas eu tenho que entender tudo que eu tenho que investigar e não ficar presa numa ideia de que ele tem carinha de TDAH e ficar presa nisso. Obviamente que eu tenho que considerar a influência de pressupostos pessoais, institucionais. No grupo de supervisão ontem, hoje é terça, ontem, uma angústia assim de eu tenho, mas eu acho que ele é TDAH. Pois é, mas olha o ambiente. Olha esse ambiente. E olha essa criança. Não dá para ter certeza se ele tenta se autorregular e não consegue, porque dá a sensação de que ele nem tenta se autorregular. E é um ambiente que não exige autorregulação. É muito prematuro falar de TDAH. A gente precisa, primeiro, orientar os pais, precisa fazer uma orientação parental nos pais, para eles precisam agir diferente no ambiente familiar. Essa criança precisa receber psicoterapia, precisa mudar o ambiente, mudar, e daí a gente vê se fecha. Ai, mas nossa, eu vou estar sendo, a gente não vou estar sendo negligente se eu não fechar o TDAH agora. Não, não vai estar sendo negligente. Porque você vai encaminhar para orientação parental, você vai encaminhar para o médico de qualquer jeito, e você vai encaminhar para a psicoterapia do mesmo jeito. Você só vai apontar para a família que não é um TDAH, muito provavelmente tem a ver com a dinâmica, com a falta de estímulo, com a falta de demanda, com a mãe. Mesmo o menino tendo acho que 9 anos, a mãe faz tudo. No meio da sessão, ela abre a porta da terapia, acho que é isso, perguntando: você quer fazer xixi? No meio da sessão da psicologia do menino. Então, assim, é, então, a gente tem que considerar todas essas variáveis, ou seja, melhorar o raciocínio clínico não é apenas aplicar técnica cognitiva. E não é só aplicar o teste, corrigir o teste, interpretar o teste. É muito mais do que isso, né? Então, melhorar o raciocínio clínico envolve reconhecer o que não se sabe, aceitar a dúvida como parte do processo e não ficar ansioso, e manter a disposição constante para rever, ajustar e aprender, tá? O que a gente tem que fazer? Evitar viés de confirmação, tá? Nossa, eu acreditei tanto que era TEA, como agora eu vou mudar de ideia, né? Então, a coleta de dados, que é a parte a anamnese, que é a principal ferramenta que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue ser aberto o suficiente e a gente acaba cometendo muito viés cognitivo. Dentre eles, o artigo só citou o viés de confirmação, mas a gente tem muitos outros vieses, né, que acontecem dentro da prática neuropsicológica, e daí tem outros artigos que falam deles, como ai, só falta não lembrar o nome deles agora. Mas enfim, o Dunning-Kruger, que você acha que sabe, então você nem investiga, você tem certeza daquilo, mas você nem entende que poderia ser outras coisas. Enfim, tem muito viés cognitivo, tá? É, Outra coisa que acontece com a gente se sente muito, eu já falei disso, muito pressionado a fornecer resposta definitiva. E não é como o paciente está funcionando naquele momento e a demanda dele naquele momento, tá? O raciocínio clínico ético e preciso exige humildade, reconhecer que toda avaliação carrega incerteza e carrega variáveis que a gente não tem controle.
tá? Então, a gente precisa reconhecer os limites dos dados, da nossa própria capacidade de julgamento, documentar o raciocínio passo a passo, aumentando a transparência e a possibilidade de aprendizagem com o próprio erro, considerar fator contextual, não apenas o dado objetivo, e sempre se perguntar: essa conclusão ajuda o cliente a se entender? O que eu escrevi da conclusão, não conclusão diagnóstica. Essa conclusão ajuda ele a entender como ele está funcionando? Essa recomendação viável, possível, vai ajudá-lo? Tá? Então, a conclusão do artigo reforça a ideia central de todo o texto. Embora o raciocínio clínico seja uma peça fundamental da avaliação baseada em evidências, ele ainda é pouco compreendido, pouco ensinado e pouco investigado. Ainda há muito a ser feito. E é aí que entra o método PCN, que é o que a gente vai ver amanhã na live de amanhã, tá? Eu não vou abrir para perguntas, porque a gente tem aula do clube hoje, toda terça-feira. Eu já estou 3 minutos atrasada e a gente tem aula do clube, mas amanhã a gente começa um pouquinho mais cedo e a gente pode conversar desse artigo. Eu já vou mandar ele agora. O artigo inteiro vocês já viram, mas eu já vou mandar os slides agora para vocês reverem. Anotem as dúvidas que a gente faz amanhã, antes de começar a live de amanhã, a gente abre para poder tirar as dúvidas da live de hoje, tá bom? É só para eu não atrasar. E eu falei rápido, talvez vocês tenham que rever, né, para entender alguma coisa. Talvez vocês tenham que me reassistir, E mas é isso. eu vou repetir da onde eu parti do começo, que é não percam a live de amanhã, que a gente, como a Nathalie revelou todos os nossos segredos, a gente teve que elaborar mais Há bônus, mais novos, presentes para novos vocês. presentes. Incríveis, porque todos a Nathalie falava assim, acho que não é o suficiente. Agora na reunião, ai não, só isso, amor, a gente tem que dar mais coisa, não só isso. E a Mônica queria me matar. Ai, Então, qual é a relação entre raciocínio amanhã clínico e experiência? Um é possível, acho que acho que eu respondi isso, né, respondeu, Elvio? respondeu. Mas a gente, eu não sei se você fez a pergunta antes ou depois, Foi antes. mas anotem essas perguntas, vai ficar gravado também aqui no chat, e amanhã, antes da aula, a gente retoma e eu tiro as Até dúvidas de amanhã. Respondeu sim, professor, eu tinha feito antes. Numa das suas falas também, coisa. Tô te você ia devendo citar. coisa. Não, fica vendo. Você ia citar um livro aí e acabou não citando. Lembro de falar amanhã qual que é também. No meio da sua fala, você falou, tem um livro. Aí você continuou o assunto e não falou do livro. Era sobre raciocínio clínico. Livro. Mas pensa depois e fala amanhã. Pode correr aí. Meu Deus, não lembro. Vou tentar identificar aqui que eu falei do livro e Tá eu bom. Até passo para amanhã. Quem vocês. for do clube, volta para o outro link que a Vai para o gente outro tem aula link do testando, testes agora. do Binaut. Benaut. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Beijo. Vou mandar agora no clube o slide. No clube não, no grupo do WhatsApp o slide. Obrigada, Nath. Beijo. Beijo.